Ao encontro da sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organizado por Connie Zweig e Jeremiah Abrams. Tradução Merle Scott, editora Cultrix, canal Le Conde. Parte 8ª. A criação do inimigo. Nós e eles no corpo político. Vivemos numa época em que nos surge a percepção de que o povo que vive no outro lado da montanha não é composto unicamente por demônios ruivos responsáveis por todo o mal que existe no nosso lado da montanha. Jung. Nossos amigos nos mostram o que podemos fazer. Nossos inimigos nos ensinam o que precisamos fazer. Goethe. Um inimigo é como um tesouro encontrado na minha casa, conquistado sem trabalho de minha parte. Devo protegê-lo, pois ele me ajuda no meu caminho para a iluminação. Shantideva. Se pudéssemos ler a história secreta dos nossos inimigos, descobriríamos na vida de cada homem mágoa e sofrimento suficientes para desarmar qualquer tipo de hostilidade. Henry Wadsworth Longfellow. Introdução. Por mais repulsiva que possa parecer a ideia, precisamos de inimigos. A vida humana parece florescer com eles, parece depender deles. A parte 8ª deste livro explora a criação e a função dos inimigos, em nível pessoal e coletivo, com ensaios que enfatizam os desafios morais, práticos e filosóficos lançados pelo inimigo. A criação de um inimigo parece servir a um propósito vital. Podemos, de um modo inconsciente e indolor, atribuir aos nossos inimigos aquelas qualidades que não conseguimos tolerar em nós mesmos. Quando observada através das lentes psicológicas, a criação do inimigo é uma transposição da nossa sombra sobre pessoas que, por motivos em geral bastante complexos, se adaptam à imagem que fazemos do ser inferior. Basta-nos pensar nas pessoas a quem julgamos, por quem sentimos aversão, ou contra quem mantemos preconceitos secretos para que nos descobramos nas garras da nossa natureza mais escura. Em termos de país, de raça, de religião ou de qualquer outra identidade coletiva, podemos observar que a criação do inimigo é realizada em proporções míticas, dramáticas e muitas vezes trágicas. Guerras, cruzadas e perseguições constituem o terrível patrimônio dessa forma de sombra humana, que é, até certo ponto, um legado da nossa herança tribal instintiva. As maiores crueldades na história da humanidade foram praticadas em nome de causas virtuosas, quando as sombras de nações inteiras se projetaram sobre a face de um inimigo. E assim, um grupo diferente pode ser transformado em inimigo, em bode expiatório ou em infiel. A função última de guerrear um inimigo é a redenção. De acordo com o filósofo social Ernest Becker, abre aspas, se existe uma coisa que as trágicas guerras da nossa época nos ensinaram, é que o inimigo tem um papel ritualístico a desempenhar, e por meio dele, o mal é redimido. Todas as guerras, portanto, são travadas como guerras santas, num duplo sentido, como uma revelação do destino, uma prova do favor divino, e como uma maneira de eliminar o mal do mundo. Fecha aspas. A nossa época viu um incrível desperdício de recursos humanos e materiais dissipados para manter em andamento o jogo da criação do inimigo na Guerra Fria. Já comprometemos o futuro dos nossos filhos com armamentos e tecnologias bélicas. Temos a esperança de poder aplicar as lições da futilidade
desmontando as armas desse maquinário obsoleto. O mundo parece estar esperando por uma nova era de cooperação construtiva. Um novo milênio no qual usaremos para resolver problemas a energia que hoje desperdiçamos criando o inimigo. O novo inimigo a ser combatido não exige projeção. Temos acesso a ele simplesmente reconhecendo as nossas próprias sombras coletivas e assumindo a nossa responsabilidade, pois ele agora tornou-se manifesto sob a forma do desastre ecológico, do efeito estufa, da extinção de incontáveis espécies e da privação econômica e desnutrição de muitos povos. Mas no momento em que este livro vai para o prelo, uma nova guerra e um novo inimigo estão sobre nós. A projeção de nossa sombra foi retirada de cima da ex-União Soviética e colocada para cima de um novo alvo, o Iraque, e seu insolente líder, Saddam Hussein. Mais uma vez, nossas nações se entrecoxam numa dança da morte. Mais uma vez, estamos nas garras do arquétipo da sombra. Os ensaios da parte oitava continuam a discutir o mal da mentalidade coletiva e, em particular, desenvolvem o tema da sombra no tecido social e político da humanidade. O escritor e filósofo Sun Kim dá o tom para esta sessão com seu ensaio O Criador de Inimigos, extraído de Faces of the Enemy, As Faces do Inimigo. Kim descreve o processo de criação do inimigo e explora a mente daquele a quem chama Homo Hostilis, o homem hostil, e observa que a verdadeira esperança para a sobrevivência humana está em mudarmos a maneira como pensamos o inimigo e a guerra. Fran Pivi, professora, ativista e atriz, continua com a colaboração de Myrna Levi e Charles Varon a discussão desse tema com uma narrativa muito pessoal, Nós e Eles, onde reflete sobre a natureza do ódio e do mal, as dificuldades de trabalhar em prol da mudança social, abandonando a abordagem hostil, e a tarefa última, como não odiar o seu inimigo. A escritora feminista Susan Griffin nos oferece uma nova linguagem para pensarmos a sombra no seu artigo A Mente Chauvinista, extraído de Pornography and Silence, Pornografia e Silêncio. Ela chama de pornografia a mitologia do chauvinismo e mostra que os objetos do racista, do misógino e do antissemita são, na verdade, partes perdidas da alma. Na nossa cultura, diz Griffin, ninguém escapa de participar da mente chauvinista. A poeta e ensaísta Audre Lorde, que é negra e lésbica, expõe a sombra cultural norte-americana como uma forma institucionalizada de opressão, começando pelas distorções com as quais desencaminhamos nossos filhos. Ela escreve a respeito de uma norma mítica da cultura, sobre a qual reside o poder da sociedade, e descreve como aqueles que se desviam desse estereótipo homogeneizado tornam-se marginalizados. Este artigo foi extraído de seu livro Sister Outsider, Irmã Marginalizada. No capítulo 45, o analista junguiano Jerome Bernstein examina a natureza das projeções da sombra que os norte-americanos, os soviéticos e seus respectivos governos lançaram um sobre o outro, e como elas estão mudando na era da glasnost. O espelho EUA-URSS, extraído de seu livro Power and the Politics, The Psychology of the Soviet-American Partnership, Poder e Política, a Psicologia da Aliança Soviético-Americana, mostra como as duas superpotências provaram ser bons inimigos durante o período da Guerra Fria. Cada uma delas defendia ideais políticos que eram negados pelo sistema de governo da outra. O celebrado escritor e psicólogo Robert J. Lifton apresenta-nos um retrato do genocídio e assassinato em massa na sua análise do funcionamento do lado escuro na máquina da guerra nazista. Em A Duplicação e os Médicos Nazistas, extraído de The Nazi Doctors, Medical Killing and the Psychology of Genocide, Os Médicos Nazistas, Assassinato Médico e Psicologia do Genocídio, Lifton usa os conceitos do duplo e da dissociação psicológica
para explicar como profissionais supostamente éticos foram capazes de cometer inacreditáveis atrocidades médicas sobre os inimigos em Auschwitz e outros campos de concentração, e ainda assim não serem afetados funcionalmente. Estabelecendo a conexão entre a insanidade e a sombra, o analista junguiano suíço Adolf Guggenbill-Craig diz que um dos principais problemas em qualquer sociedade é impedir que as pessoas inescrupulosas cheguem ao poder. O capítulo 47, Por que os psicopatas não governam o mundo?, foi extraído de Eros de Muletas, Eros on Crutches. O capítulo 48, Quem são os criminosos?, utiliza a elaborada metáfora da alquimia para criticar a maneira como a cultura faz os criminosos carregarem suas partes escuras e indignas. Mais do que procurar seriamente reabilitar os elementos criminosos da vida em sociedade, diz o escritor Jerry Firkanstead, transformamos a classe criminosa em nossos bodes expiatórios prontos para o sacrifício. Precisamos de bandidos para que alguém que não nós seja pego, zomba ele. Este artigo foi originalmente publicado no jornal Inroads. Encerramos esta sessão com a humorística parábola Demônios na Rodovia, na qual o analista junguiano James Yandel transforma o ato de dirigir numa estrada numa batalha moral contra o adversário na outra pista. Com esta ampla varredura, podemos ver que somos todos, a um só tempo, amigos e inimigos, aliados e oponentes. A escolha é nossa. Capítulo 41. O Criador de Inimigos. Samkin. Para criar um inimigo. Comece com uma tela em branco e delineie num contorno geral as formas de homens, mulheres e crianças. Mergulhe fundo no poço inconsciente de sua própria sombra reprimida com um pincel largo e salpique os estranhos com o matiz sinistro da sombra. Trace sobre o rosto do inimigo a avidez, o ódio e a negligência que você não ousa assumir como seus. Obscureça a doce individualidade de cada rosto. Apague todos os traços de mil amores, esperanças e medos que brincam pelo caleidoscópio de cada coração finito. Retorça o sorriso até que lhe forme um arco descendente de crueldade. Arranque a carne dos ossos até que só reste o esqueleto abstrato da morte. Exagere as feições para que o homem se metamorfoseie em besta, verme, inseto. Preencha o fundo com figuras malignas de antigos sonhos, diabos, demônios e guerreiros do mal. Quando a sua estátua do inimigo estiver completa, você será capaz de matar sem sentir culpa, trucidar sem sentir vergonha. A coisa que você destruiu tornou-se apenas um inimigo de Deus, um estorvo à sagrada dialética da história. No começo criamos o inimigo. Antes da arma, vem a imagem. Pensamos em matar os outros e então inventamos a alabarda ou o míssil nuclear com os quais realmente os matamos. A propaganda precede a tecnologia. Políticos de esquerda e de direita continuam a não entender as coisas. Eles acham que o inimigo desaparecerá no instante em que mudarmos a maneira como nos servimos das nossas armas. Os conservadores acreditam que o inimigo se assustará e ficará manso
se tivermos armas maiores e melhores. Os liberais acreditam que o inimigo se tornará nosso amigo se reduzirmos nosso arsenal bélico. Ambos raciocinam a partir de premissas racionalistas e otimistas. Nós, seres humanos, somos racionais e pragmáticos animais fabricantes de ferramentas. Ao longo da história, já progredimos bastante e nos tornamos o Homo sapiens, homem racional, e o Homo faber, homem ferramenteiro. Portanto, podemos fazer a paz através de negociações racionais e do controle de armamentos. Só que isso não está funcionando. O problema parece estar não na nossa razão ou na nossa tecnologia, mas na insensibilidade dos nossos corações. Geração após geração, encontramos desculpas para odiar e desumanizar uns aos outros e sempre nos justificamos com a retórica política que nos parece mais amadurecida e nos recusamos a admitir o óbvio. Nós, seres humanos, somos homo hostilis, homem hostil, a espécie hostil, o animal que fabrica inimigos. Somos levados a fabricar um inimigo como um bode expiatório para carregar o fardo da inimizade que reprimimos. Do resíduo inconsciente da nossa hostilidade, criamos um alvo. Dos nossos demônios particulares, conjuramos um inimigo público. E, mais que tudo, talvez as guerras em que nos envolvemos sejam rituais compulsivos, dramas da sombra, nos quais continuamente tentamos matar aquelas partes de nós mesmos, que negamos e desprezamos. Nossa melhor esperança de sobrevivência está em mudar o modo como pensamos os inimigos e a guerra. Em vez de sermos hipnotizados pelo inimigo, precisamos começar a observar os olhos com os quais vemos o inimigo. Vamos agora explorar a mente do Homo hostilis. Vamos examinar em detalhes as maneiras como fabricamos a imagem do inimigo, como criamos o superávit do mal, como transformamos o mundo num campo de matança. Parece improvável que alcancemos qualquer sucesso no controle da guerra, e a menos que cheguemos a compreender a lógica da paranoia política e o processo de criação da propaganda que justifica a nossa hostilidade. Precisamos tomar consciência daquilo que Jung chamou de a sombra. Os heróis e líderes pacifistas do nosso tempo serão aqueles homens e mulheres com coragem de mergulhar nas trevas no fundo da psique pessoal e coletiva e enfrentar o inimigo interior. Os heróis e líderes pacifistas do nosso tempo serão aqueles homens e mulheres com coragem para mergulhar nas trevas no fundo da psique pessoal e coletiva e enfrentar o inimigo interior. As psicologias de profundidade nos presentearam com a inegável sabedoria de que o inimigo é construído a partir de aspectos reprimidos do self. Portanto, o mandamento radical "ama a teus inimigos como a ti mesmo" indica o caminho tanto para o autoconhecimento como para a paz. Na verdade, amamos ou odiamos nossos inimigos na mesma medida em que amamos ou odiamos a nós mesmos. Na imagem do inimigo, encontraremos o espelho pelo qual podemos ver a nossa própria face com a máxima clareza. Mas, espere um pouco, não tão depressa. Um coro de objeções levanta-se dentre os adeptos da prática política do poder. Abre aspas. O que você quer dizer com criar inimigos? Não somos nós que fazemos o inimigo. Existem agressores, impérios do mal, bandidos e mulheres perversas no mundo real. E eles nos destruirão
se nós não os destruirmos primeiro. Existem vilões reais, Hitler, Stalin, Pol Pot, líder do Khmer Vermelho cambojano, responsável pela morte de 2 milhões de pessoas, do seu próprio povo. Você não pode psicologizar os eventos políticos, nem resolver o problema da guerra, estudando os conhecimentos do inimigo. Fecha aspas. Objeção concedida. Em parte. Meias-verdades de natureza psicológica ou política não têm condições de fazer avançar a causa da paz. Devemos ser tão cautelosos ao psicologizar eventos políticos quanto ao politizar eventos psicológicos. A guerra é um problema complexo e não é provável que seja resolvida em qualquer abordagem ou disciplina isolada. Para lidar com ela, precisamos no mínimo de uma teoria quântica da guerra, e não de alguma teoria unicausal. Assim como só entendemos a luz quando a consideramos como onda e partícula, só poderemos estudar realmente o problema da guerra vendo-a como um sistema que é sustentado por estes pares, a psique guerreira e a cidade violenta. Paranoia e propaganda. A imaginação hostil e os conflitos geopolíticos e de valores entre os países. O pensamento criativo sobre a guerra sempre envolverá a consideração da psique individual e das instituições sociais. A sociedade molda a psique e vice-versa. Portanto, temos de trabalhar para criar alternativas psicológicas e políticas à guerra, mudando a psique do homo hostilis e a estrutura das relações internacionais. Ou seja, trata-se tanto de uma heróica jornada no self, quanto de uma nova forma de política compassiva. Não temos nenhuma chance de reduzir as guerras a não ser que observemos as raízes psicológicas da paranoia, da projeção e da propaganda. A não ser que deixemos de ignorar as cruéis práticas de educação dos jovens, as injustiças, os interesses especiais das elites no poder, os históricos conflitos raciais, econômicos e religiosos, e as intensas pressões populacionais que sustêm o sistema da guerra. O problema da psicologia militar é como converter o ato de matar em patriotismo. De modo geral, esse processo de desumanizar o inimigo ainda não foi examinado atentamente. Quando projetamos nossas sombras, sistematicamente ficamos cegos para aquilo que estamos fazendo. Para produzir ódio em massa, o corpo político precisa permanecer inconsciente de sua própria paranoia, projeção e propaganda. O inimigo é assim considerado tão real e objetivo quanto uma rocha ou um cão raivoso. Nossa primeira tarefa é quebrar esse tabu, tornar consciente o inconsciente do corpo político e examinar as maneiras pelas quais criamos o inimigo. A paranoia consensual, a patologia da pessoa normal que é membro de uma sociedade que justifica a guerra, forma o parâmetro pelo qual são criadas todas as imagens do inimigo. Ao estudar a lógica da paranoia, podemos ver por que certos arquétipos do inimigo são necessariamente recorrentes, não importa quais sejam as circunstâncias históricas. A paranoia envolve um complexo de mecanismos mentais, emocionais e sociais. Através dele, uma pessoa ou um povo reivindica para si retidão e pureza e atribui hostilidade e mal ao inimigo. O processo começa com uma divisão entre o self bom, com o qual nos identificamos conscientemente e que é celebrado pela mitologia e pela mídia, e o self mal, que permanecerá inconsciente na medida em que puder ser projetado sobre um inimigo. Através dessa prestidigitação, fazemos com que as partes inaceitáveis do self, sua avidez, crueldade, sadismo, hostilidade, aquilo que Jung chamou a sombra, desapareçam e só as reconhecemos como qualidades do inimigo. A paranoia reduz a ansiedade e a culpa ao transferir para o outro todas as características que a pessoa não quer reconhecer em si mesma.
Ela é mantida pela percepção seletiva e pela revocação. Nós vemos e reconhecemos unicamente os aspectos negativos do inimigo que sustentam o estereótipo que já criamos. Por isso, a televisão norte-americana transmite principalmente as más notícias sobre os russos e vice-versa. Lembramos-nos apenas das evidências que confirmam os nossos preconceitos. A melhor ilustração da feição paranoica está sem dúvida na propaganda antissemita. Para o antissemita, o judeu é a fonte do mal. Por trás dos inimigos acidentais e históricos da Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, sempre esteve emboscado o judeu conspirador. A ameaça era simples e oculta a um olhar casual, mas evidente para aqueles que realmente acreditavam na supremacia ariana. Dentro dessa lógica retorcida, fazia sentido para os nazistas desviar os trens tão necessários ao transporte das tropas até o fronte, a fim de levar os judeus aos campos de concentração para a solução final. Nuances de uma mesma visão paranoica matizam os anticomunistas da extrema-direita americana e os obcecados anticapitalistas soviéticos. Nuances da mesma visão paranoica matizam os anticomunistas da extrema-direita americana e os obcecados anticapitalistas soviéticos. Ambos atribuem ao adversário mais poder, coesão e sucesso nas conspirações do que qualquer um deles possui. Os que realmente acreditam nessa visão em ambos os lados consideram o mundo um campo de batalha no qual todos os países acabarão sendo incluídos na esfera da influência ou do capitalismo ou do comunismo. Uma função importante da mente paranoica é escapar da culpa e da responsabilidade e afixar a censura em outra parte. Essa inversão pode chegar a terríveis extremos. Culpa produz culpa. Logo, a pessoa ou nação paranoica criará um sistema de ilusão compartilhado, uma paranoia AD. O sistema de inimigo envolve um processo de 2 ou mais inimigos que lançam seu lixo psicológico e inconsciente no quintal uns dos outros. Atribuímos a eles tudo aquilo que desprezamos em nós mesmos, e vice-versa. Já que esse processo de projeção inconsciente da sombra é universal, os inimigos precisam um do outro para se livrar das toxinas psicológicas acumuladas e reprimidas. Formamos um laço de ódio, uma simbiose hostil, um sistema integrado que garante que nenhum de nós será confrontado com a própria sombra. No conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos, um precisa do outro como alvo de transferências grupais. No conflito entre esquerda e direita, um precisa do outro como alvo de transferências grupais. A propaganda soviética que mostra os Estados Unidos como um país que abusa dos direitos civis é claramente o roto a rir-se do esfarrapado. Do mesmo modo, nossas tiradas contra o controle estatal soviético e a ausência da propriedade individual refletem nossa raiva inconsciente com relação à perda real da liberdade individual sob o capitalismo corporativo e a nossa dependência do governo para cuidar de nós do útero ao túmulo, nenhuma das quais se adequa à imagem que fazemos de nós mesmos como ferrenhos individualistas. Oficialmente, vemos a dependência deles ao Estado como escravidão. No entanto, adotamos um grande e acelerado socialismo governamental, e é evidente que temos profundas necessidades de dependência que não se adequam à nossa imagem consciente de nós mesmos como o homem do Marlboro.
Quando os soviéticos veem nossa liberdade de gerar lucros e de consumir como uma forma de licenciosidade, está claro que eles anseiam por uma maior liberdade pessoal. Achamos que os soviéticos transformam o indivíduo num simples meio para os objetivos do Estado. Eles acham que nós justificamos a cobiça de indivíduos poderosos às custas da comunidade e permitimos o lucro de uma minoria às expensas da maioria. E, enquanto trocamos insultos, ambos estamos a salvo da embaraçosa tarefa de observar os sérios erros e crueldades dos próprios sistemas. A propaganda de esquerda que mostra a direita como quem abusa dos direitos civis é claramente o roto a rir-se do esfarrapado. Do mesmo modo, as tiradas de direita contra o controle estatal soviético e a ausência da propriedade individual refletem a raiva inconsciente com relação à perda real da liberdade individual sob o capitalismo corporativo e a dependência do governo para cuidar de todos, do útero ao túmulo. Oficialmente, a direita vê a dependência ao Estado como escravidão. No entanto, quem é de direita adota um grande e acelerado socialismo governamental, e é evidente que se tem profundas necessidades de dependência que não se adequam à imagem consciente que se tem de si como um homem independente. Quando os esquerdistas veem a liberdade da direita de gerar lucros e de consumir como uma forma de licenciosidade, está claro que eles anseiam por uma maior liberdade pessoal. Os de direita acham que os esquerdistas transformam o indivíduo num simples meio para os objetivos do Estado. E os da esquerda acham que os da direita justificam a cobiça de indivíduos poderosos às custas da comunidade e permitindo o lucro de uma minoria às expensas da maioria. E enquanto trocam insultos, ambos estão a salvo da embaraçosa tarefa de ter que observar os sérios erros e crueldades dos seus próprios sistemas. É inevitável que a psique paranoica e infantil veja o inimigo como possuidor de algumas das qualidades paradoxais dos pais maus. A fórmula para destruir o inimigo com impunidade moral sempre atribui a ele um poder quase onipotente e um caráter moral degradado. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em seu característico estilo paranoico, regularmente descobre alguns senão problemas de bombardeio, de tanques, de mísseis, de gastos, que mostra que os soviéticos estão mais poderosos que nós e, ao mesmo tempo, pinta um retrato do implacável avanço do comunismo ateu. O Kremlin faz o mesmo jogo. Para a mente paranoica, a própria noção de igualdade é impossível. Um paranoico precisa ser sadicamente superior e dominar os outros, ou masoquistamente inferior e se sentir ameaçado por eles. Os adultos talvez sejam iguais uns aos outros e compartilhem responsabilidades para o bem e para o mal, mas, no fundo, no mundo infantil, o gigante, os pais, o inimigo, detém o poder e, portanto, é moralmente desprezível por não eliminar a dor e o mal pelos quais só ele é responsável. O Homo Hostilis é incuravelmente dualista, um maniqueu moralista. Nós somos inocentes, eles são culpados. Nós dizemos a verdade, informamos. Eles mentem, usam propaganda. Nós apenas nos defendemos. Eles são agressores. Nós temos um departamento de defesa, eles têm um departamento de guerra. Nossos mísseis e armamentos destinam-se a dissuadir. As armas deles destinam-se a atacar primeiro.
O mais terrível de todos os paradoxos morais, o nó górdio que precisa ser cortado se queremos que a história prossiga, é que criamos o mal a partir dos nossos ideais mais elevados e das nossas mais nobres aspirações. Tanto precisamos ser heróicos, estar ao lado de Deus, eliminar o mal, limpar o mundo e vencer a morte, que vemos destruição e morte em todos aqueles que se postam no caminho do nosso heróico destino histórico. Buscamos bodes expiatórios e criamos inimigos absolutos, não por sermos intrinsecamente cruéis, mas porque o fato de focalizarmos a nossa raiva sobre um alvo externo e atingirmos um estranho faz a nossa tribo ou nação se unir e nos permite fazer parte de um grupo restrito e bom. Criamos um superávit de mal porque precisamos pertencer ao nosso próprio lugar. Por que criamos psiconautas, exploradores das alturas e das profundezas da psique? Por que dramatizamos o guerreiro da batalha interior que luta contra a paranoia, as ilusões, a autoindulgência, a culpa e a vergonha infantis, a indolência, a crueldade, a hostilidade, o medo, a reprovação, a falta de sentido? Por que a sociedade reconhece e celebra a coragem daqueles que lutam contra as tentações demoníacas do self, que empreendem uma guerra santa contra tudo o que é mau, distorcido, perverso e ofensivo no self? Se queremos a paz, cada um de nós precisa começar a desmitificar o inimigo. Deixar de politizar os eventos psicológicos e reassumir a sua sombra, fazer um estudo complexo das 1000 maneiras pelas quais reprimimos, negamos e projetamos o nosso egoísmo, crueldade, avidez, etc. sobre os outros e conscientizar-se da maneira pela qual, inconscientemente, criamos uma psique guerreira e perpetuamos as muitas formas de guerra. Nós e eles, capítulo 42. Fran Pivi, com Myrna Levy e Charlie Varon. Houve um tempo em que eu sabia que racista era o dono da lanchonete que se recusava a atender negros. Beligerante era o general que planejava guerras e ordenava a matança de pessoas inocentes, e poluidor era o industrial cuja fábrica empesteava o ar, a água e o solo. No entanto, por mais que eu possa protestar, um olhar honesto sobre mim mesma e meu relacionamento com o resto do mundo revela que eu também sou parte do problema. Já percebi que, num primeiro contato, desconfio mais dos mexicanos que dos brancos. Percebo o meu apego a um padrão de vida que é mantido às custas de pessoas mais pobres. Uma situação que só pode mesmo ser perpetuada através da força militar. E o problema da poluição parece incluir o meu consumo de recursos e a minha produção de resíduo. A linha que me separa dos bandidos é indistinta. Quando militava pelo fim da Guerra do Vietnã, eu me sentia mal quando via um homem em uniforme militar. Lembro-me que eu pensava, como pode aquele sujeito ser tão tolo a ponto de ter entrado naquele uniforme? Como é que ele consegue ser tão submisso, tão crédulo, a ponto de ter caído na lorota do governo sobre o Vietnã? Eu ficava furiosa por dentro, quando imaginava as coisas terríveis, horríveis que ele provavelmente tinha feito na guerra. Vários anos depois do fim da guerra, um pequeno grupo de veteranos da Guerra do Vietnã tentou realizar um retiro na nossa fazenda em Watsonville. Eu consenti, embora me sentisse ambivalente em hospedá-los. Naquele fim de semana, houve uma dúzia de homens e mulheres que tinham servido no Vietnã.
Tendo de enfrentar o ostracismo ao voltar para casa por causa de seu envolvimento na guerra, eles estavam lutando para chegar a um acordo com suas experiências. Contaram algumas das coisas terríveis que tinham feito e visto, bem como algumas coisas das quais se orgulhavam. Explicaram por que haviam se alistado no exército ou atendido à convocação. Seu amor pelos Estados Unidos, sua ansiedade de servir, seu desejo de ser bravos e heróicos. Eles sentiam que seus nobres motivos haviam sido traídos, deixando-os com pouca confiança em seu próprio julgamento. Alguns questionavam sua própria masculinidade ou feminilidade, e até mesmo sua natureza humana fundamental. Eles se perguntavam se haviam sido uma força positiva ou negativa, e qual o significado do sacrifício de seus companheiros. Sua angústia me desarmou, e não pude mais continuar a vê-los simplesmente como agentes do mal. Como foi que cheguei a encarar os militares como meus inimigos? Difamar os soldados bastaria para me tirar das minhas dificuldades e permitir que eu me divorciasse da responsabilidade por aquilo que meu país estava fazendo no Vietnã? Será que minha raiva e puritanismo me impediam de ver a situação na sua plena complexidade? Como essa visão limitada afetara a minha militância contra a guerra? Quando minha irmã caçula e seu marido, um jovem militar de carreira, me visitaram vários anos depois, fui novamente desafiada a ver o ser humano dentro do soldado. Fiquei sabendo que, fazendeiro no estado de Utah, ele fora recrutado como franco-atirador. Uma noite, quase no fim de sua visita, começamos a conversar sobre seu trabalho. Embora também tivesse sido treinado no corpo médico do exército, ele ainda podia ser chamado a qualquer tempo para trabalhar como franco-atirador. Ele não podia me falar muito sobre essa parte da sua carreira, fizeram-no jurar segredo. E não estou certa se ele teria tido vontade de me contar, mesmo que pudesse. Mas ele chegou a dizer que o trabalho de um franco-atirador envolvia a ida a algum país estrangeiro para apagar algum líder e depois desaparecer no meio da multidão. Quando lhe dá uma ordem, disse-me ele, o exército não espera que você pense sobre ela. Você se sente só e desamparado. Em vez de afrontar o exército, e talvez todo o país, ele optou por não considerar a possibilidade de que certas ordens não devem ser obedecidas. Eu podia ver que o fato de se sentir isolado fazia com que lhe parecesse impossível seguir os seus padrões morais e desobedecer uma ordem. Inclinei-me para ele e disse: se lhe ordenarem fazer alguma coisa que você sabe que não deveria fazer, me chame imediatamente, e eu darei um jeito de ajudar. Conheço uma infinidade de pessoas que apoiam a sua posição. Você não está sozinho. Ele e minha irmã se entreolharam e seus olhos se encheram de lágrimas. Como aprendemos a quem devemos odiar e a quem temer? Durante o curto período de minha vida, os inimigos nacionais dos Estados Unidos mudaram várias vezes. Nossos oponentes na Segunda Guerra Mundial, os japoneses e os alemães, tornaram-se nossos aliados. Os russos estiveram em voga como nossos inimigos por algum tempo, embora durante alguns períodos as relações tenham melhorado um pouco. Os vietcongues, cubanos e chineses cumpriram sua tarefa como nossos inimigos. Tantos países parecem capazes de incorrer na nossa ira nacional. Como escolhemos dentre eles? Enquanto indivíduos, escolhemos nossos inimigos baseados em sugestões de líderes nacionais? De professores e líderes religiosos? De jornais e TVs?
Odiamos e tememos os inimigos dos nossos pais como parte de identidade familiar? Ou os inimigos da nossa cultura, subcultura ou grupo? Nossa mentalidade de inimigo serve aos interesses econômicos e políticos de quem? Numa conferência sobre genocídio e holocausto, conheci uma pessoa que me mostrou que não era necessário odiar nossos onipotentes, nem mesmo nas circunstâncias mais extremas. Quando eu estava no saguão do hotel, depois de uma palestra sobre o Holocausto na Alemanha, comecei a conversar com uma mulher chamada Ellen Waterford. Quando descobri que ela era judia, sobrevivente de Auschwitz, falei-lhe de minha raiva contra os nazistas. Imagino que estava tentando provar-lhe que eu estava do lado dos mocinhos. Sabe, respondeu-me, eu não odeio os nazistas. Isso me chocou. Como poderia alguém ter passado por um campo de concentração e não odiar os nazistas? E então fiquei sabendo que Ellen dedicava-se a fazer palestras na companhia de um amigo membro da juventude hitlerista. Eles falavam sobre como é terrível o fascismo, visto por ambos os lados. Fascinada, consegui passar mais tempo ao lado de Ellen e aprender o máximo possível com ela. Em 1980, Ellen leu um intrigante artigo num jornal no qual um homem chamado Alphonse Heck descrevia a sua experiência de crescer na Alemanha nazista. Quando garoto, numa escola católica, o padre entrava todas as manhãs e dizia Heil Hitler. Depois, bom dia, e finalmente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na mente de Heck, Hitler vinha antes de Deus. Aos 10 anos de idade, entrou como voluntário na juventude hitlerista e a adorou. Foi em 44, quando tinha 16 anos, que Heck descobriu que os nazistas estavam sistematicamente exterminando os judeus. Ele pensou, não pode ser verdade. Mas aos poucos, veio a acreditar que servia a um assassino de massa. A franqueza de Heck impressionou Ellen, que pensou, quero conhecer esse homem. E ela o achou afável, inteligente e gentil. Ellen já fazia palestras sobre suas próprias experiências do Holocausto e pediu a Heck para compartilhar o palco no compromisso já marcado com um grupo de 400 professores. Eles apresentaram o quadro numa forma cronológica, fazendo turnos para contar suas próprias histórias do período nazista. Ellen disse que deixara Frankfurt em 1934, com a idade de 25 anos. Ela e o marido, um contador que perdera o emprego quando os nazistas subiram ao poder, fugiram para a Holanda. Lá trabalharam com a resistência e Ellen deu à luz uma filha. Em 1940, os nazistas invadiram a Holanda. Ellen e o marido esconderam-se em 1942. 2 anos mais tarde foram descobertos e enviados para Auschwitz. A filha continuou escondida com amigos da resistência. O marido de Ellen morreu no campo de concentração. As primeiras apresentações conjuntas de Heck e Ellen correram bem, e eles decidiram continuar trabalhando em equipe. Certa vez, numa assembleia de 800 estudantes secundaristas, perguntaram a Heck se lhe tivessem ordenado atirar em alguns judeus, talvez na própria senhora Waterford, o senhor teria atirado? A plateia ofegou. Heck engoliu em seco e disse, sim, eu obedeci a ordens. Eu teria atirado. Mais tarde ele se desculpou com Ellen, dizendo que não tivera a intenção de perturbá-la. E ela respondeu, estou feliz por você ter respondido daquele jeito. Caso contrário,
eu nunca mais acreditaria em você. Heck defronta-se frequentemente com a atitude do tipo, uma vez nazista, sempre nazista. As pessoas lhe dizem, você pode ter feito um bonito discurso, mas não acredito em nada disso. Uma vez que você acreditou em algo, você não pode jogá-lo fora. Ele sempre explica pacientemente que levou anos até poder aceitar o fato de que tinha sido educado acreditando em falsidades. Heck também é incomodado por neonazistas, que lhe telefonam no meio da noite e ameaçam. Ainda não te pegamos, mas nós vamos te matar, seu traidor. Como Ellen se sentia sobre os nazistas em Auschwitz? Eu não gostava deles. Não posso dizer que gostaria de tê-los chutado até a morte. Nunca o fiz. Acho que simplesmente não sou uma pessoa vingativa. Muitas vezes os judeus a acusam por não odiar, por não buscar vingança. É impossível que você não os odeie, dizem-lhe. Na conferência sobre o Holocausto e genocídio e nas conversas subsequentes com Ellen, tentei compreender o que lhe havia permitido manter-se tão objetiva e evitar censurar o povo alemão, enquanto indivíduos, pelo Holocausto, por seu sofrimento e pela morte do marido. Descobri uma pista em seu apaixonado estudo da história. Para muitas pessoas, a única explicação para o Holocausto é que foi a criação de um louco. Mas Ellen acredita que essa análise serve apenas para proteger as pessoas da crença de que um Holocausto pudesse acontecer com elas mesmas. Uma avaliação da saúde mental de Hitler, diz Ellen, é menos importante que um exame das forças históricas que estavam em ação e da maneira como Hitler foi capaz de manipulá-las. Logo que a guerra acabou, disse-me Ellen, comecei a ler sobre tudo o que havia acontecido desde 1933, quando meu mundo se fechara. Eu lia e lia. Como se desenvolveu o estado das SS? Qual foi o papel da Inglaterra, da Hungria, da Iugoslávia, dos Estados Unidos, da França? Como foi possível que o Holocausto chegasse a acontecer? Qual foi o primeiro passo? Qual foi o segundo? O que as pessoas estão buscando quando se unem a movimentos fanáticos? Acho que continuarei fazendo essas perguntas até o dia da minha morte. Aqueles de nós que batalhamos pela mudança social tendemos a ver nossos adversários como inimigos, a considerá-los indignos de confiança, suspeitos e geralmente de caráter moral mais baixo. Saul Alinsky, um brilhante organizador comunitário, assim explica a base lógica para a polarização. Uma pessoa só consegue agir de modo decisivo quando está convencida de que todos os anjos estão do seu lado e todos os diabos do outro lado. Um líder sofre para tomar uma decisão. Ele precisa pesar os méritos e os deméritos de uma situação que é 52% positiva e 48% negativa. Mas uma vez tomada a decisão, ele precisa assumir que sua causa é 100% positiva e a da oposição 100% negativa. Durante nossa campanha contra o superintendente escolar de Chicago, muitos liberais alegaram que ele não era um homem de todo mal, pois, afinal de contas, ia à igreja com regularidade, era um bom pai de família e fazia generosas contribuições à caridade. Imagine só, você está bem ali no palco do conflito, acusando fulano de tal de ser um bastardo racista, e aí dilui o impacto do ataque com meia dúzia de louvações. Isso é de uma imbecilidade política. Mas a demonização dos nossos adversários
tem altos custos. É uma estratégia que aceita e ajuda implicitamente a perpetuar nossa perigosa mentalidade de inimigo. Em vez de me concentrar no 52% de diabo do meu adversário, prefiro olhar os outros 48%. Então eu vou partir da premissa de que, dentro de cada adversário, eu tenho um aliado. Esse aliado pode ser silencioso, hesitante ou estar escondido da minha vista. Talvez seja apenas o senso de ambivalência da pessoa sobre algum aspecto questionável do seu emprego. Tais dúvidas raramente têm chance de florescer por causa da força esmagadora do contexto social a qual a pessoa pertence. Responde: minha capacidade de ser o aliado deles também sofre dessas mesmas pressões. Em 1978, enquanto a Guerra do Vietnã ainda prosseguia, o nosso grupo passou o verão em Long Beach, Califórnia, organizando-se contra uma fábrica de napalm ali instalada. Tratava-se de uma pequena fábrica que misturava os produtos químicos e colocava o napalm nas caixas das metralhadoras. Poucos meses antes, uma explosão acidental havia espalhado pedaços de gel de napalm sobre as casas e gramados próximos. O incidente, num sentido muito real, trouxera a guerra até nós. Estimulou os moradores locais que se opunham à guerra a reconhecer a ligação de sua comunidade com um dos elementos mais desprezíveis daquela guerra. A pedido deles, trabalhamos junto com o grupo local e fortalecemos. Juntos, fizemos uma apresentação de slides sobre o complexo militar industrial da localidade, seguida de uma excursão ao local para os líderes da comunidade, e fizemos piquete diante da fábrica de napalm. Também nos encontramos com o presidente do grupo proprietário da fábrica. Passamos 3 semanas nos preparando para esse encontro, estudando as empresas controladas pelo grupo e sua situação financeira, e investigando se havia algum processo movido contra o presidente ou sua empresa. E também descobrimos o máximo possível sobre a sua vida pessoal, sua família, sua igreja, seu clube, seus hobbies. Estudamos sua fotografia, pensamos nas pessoas que gostavam dele e nas pessoas que ele amava, tentando captar uma ideia de sua visão do mundo e o contexto no qual ele se inseria. Também falamos muito sobre a raiva que sentíamos dele pelo papel que desempenhava em matar e mutilar crianças no Vietnã. Mas, embora a nossa raiva desse alento à nossa determinação, decidimos que mostrá-la a ele só serviria para colocá-lo na defensiva e reduzir a nossa eficácia. Quando 3 de nós o encontramos, ele não era um estranho para nós. Sem censurá-lo pessoalmente nem atacar sua corporação, pedimos que ele fechasse a fábrica, não entrasse em concorrência na época de renovação de contrato com o governo e pensasse nas consequências das operações de sua empresa. Dissemos a ele que conhecíamos os pontos vulneráveis de sua corporação. Ela era dona de uma cadeia de hotéis que poderiam ser boicotados e que pretendíamos continuar a fazer um trabalho estratégico para forçar sua empresa a sair do negócio de queimar pessoas com napalm. Também discutimos os outros contratos bélicos da empresa, pois mudar apenas uma pequena parte da função de sua corporação não era suficiente. Queríamos levantar a questão da dependência econômica à fabricação de armamentos e à guerra. Acima de tudo, queríamos que ele nos visse como pessoas reais, não tão diferentes dele próprio. Se tivéssemos aparecido como fogosos radicais, é provável que ele tivesse posto de lado nossas preocupações. Presumimos que ele próprio já tinha algumas dúvidas e vimos que nosso papel era dar voz a essas dúvidas. Nosso objetivo era introduzir a nós mesmos e a nossa perspectiva no seu contexto, a fim de que ele se lembrasse de nós e considerasse nossa posição quando fosse tomar uma decisão. Quando o contrato chegou para renovação 2 meses mais tarde, sua empresa não entrou na concorrência. Trabalhar pela mudança social sem depender do conceito de inimigo cria algumas dificuldades práticas.
Por exemplo, o que fazemos com toda aquela raiva que estamos acostumados a despejar contra um inimigo? É possível odiar ações e políticas sem odiar as pessoas que as executam? Acaso sentir empatia por aqueles a cujas ações nos opomos cria uma dissolução que solapa a nossa determinação? Não me iludo em acreditar que tudo vai funcionar às mil maravilhas se ficarmos amigos dos nossos adversários. Reconheço que certos estrategistas militares estão tomando decisões que aumentam os riscos para todos nós. Sei que alguns policiais vão espancar os manifestantes quando os prenderem. Tratar nossos adversários como potenciais aliados não precisa fazer com que aceitemos irrefletidamente suas ações. O nosso desafio é estimular a natureza humana dentro de cada adversário e, ao mesmo tempo, nos prepararmos para toda a gama de reações possíveis. Nosso desafio é encontrar um caminho entre o cinismo e a ingenuidade.